a partir do verso 8 de Romanos 13. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém. Este capítulo 13 de Romanos, que eu li a partir do verso 8 apenas, ele nos diz muita coisa. No início, nos primeiros versículos deste capítulo, nós, inclusive, temos uma recomendação muito clara do apóstolo Paulo, no que diz respeito a como nós devemos encarar as autoridades, o poder constituído, os governos. E nós temos falado muito, sempre que possível a gente fala que é tempo de nós orarmos pelas nossas autoridades, orarmos pelo presidente, orarmos pelo governador, orarmos pelo prefeito, orarmos pelos nossos políticos. Eu sei que quando se trata deste assunto no Brasil, em função de tantas coisas ruins, quem sabe, que já foram semeadas pela classe política, aonde nós muitas vezes somos levados, né, a não acreditar literalmente. Mas nós precisamos orar para que Deus venha estar iluminando a mente dessas pessoas que estão em posição de autoridade. Porque se eles acertarem, todo o povo, toda a nação será beneficiada. Se eles errarem, todos nós sofreremos as consequências. Então, nosso dever é orar. O nosso dever, como igreja, é fazer nossa parte nesse quesito. Mas quando chega aqui no verso 8 em diante, Paulo aborda um assunto que tem sido tão recorrente também aqui no nosso meio, no nosso púlpito. Quantas vezes nós temos falado a respeito deste amor, do amor prático, do amor não apenas um amor teórico, um amor que realmente nós possamos viver ele no dia a dia, um amor que nós possamos expressar ele, não apenas em palavra, mas em ações. Isso é desafiador, mas nós vivemos um tempo, e este tempo que nós estamos vivendo agora, é um tempo que nós podemos colocar em prática também, este amor que nós dizemos ter, este amor que nós dizemos pela própria palavra, que Deus tem derramado, Paulo fala isso, que Deus tem derramado o seu amor na nossa vida, e que nós possamos então transbordar desse amor e expressar esse amor. Paulo inclusive vai dizer que este amor prático, ele vai se refletir nas nossas atitudes, como por exemplo, não adulterar,
não matar, não furtar, não cobiçar, ou qualquer um outro mandamento. Na realidade, o que Paulo está dizendo é que de todos os mandamentos que nós recebemos, o princípio que está por detrás, o princípio que está na base é o amor. Porque se de fato eu amo o meu próximo, eu não vou ousar adulterar com a mulher do meu próximo. Se de fato o amor está no meu coração, fica tudo mais fácil e nós podemos então assim praticar a lei de Cristo. Ame o próximo como a si mesmo, está no final do verso 9. E Paulo vai dizer todos os mandamentos, os que ele citou, ou qualquer outro mandamento, no verso 9, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. E no verso 10 ele vai dizer: o amor não pratica o mal. Se alguém diz que ama, mas pratica o mal, ele está mentindo. Há uma incoerência, não fecha uma coisa com a outra. E no verso 11, ele usa uma expressão que é o que eu gostaria de falar um pouco mais nessa noite, nessa transmissão. Quando ele diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. E aqui eu gostaria de dar uma paradinha e perguntar a cada um de vocês que estão nos acompanhando nesta transmissão e a nós que estamos aqui no templo: será que nós temos compreendido o tempo que nós estamos vivendo? Todo o restante nós já temos pregado, ensinado e procurado viver e obedecer. Mas será que nós temos uma real compreensão do tempo que nós estamos passando agora, de quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, o que Deus quer de mim e de você nesse tempo? Não é daqui 1 ano, daqui 10 anos, agora, hoje, amanhã, o que Deus quer de nós? E Paulo usa uma expressão forte, porque na parte B, na segunda parte do verso 11, ele vai dizer o seguinte: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de vocês acordarem. Não é mais hora de estarmos dormindo. Não é mais hora de estarmos alheios. Não é mais hora de nós estarmos, quem sabe, distraídos com qualquer outra coisa. É hora de despertarem, porque agora a nossa salvação está ainda mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Aqui Paulo inclusive já está falando de algo escatológico, do fim dos tempos, a nossa grande esperança. E ele usa uma expressão tão lógica, né? Diz: olha, agora falta menos tempo. A nossa salvação está ainda mais próxima. A noite está acabando. O dia logo vem. Mas deixemos de lado obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Ele vai continuar dizendo que nós devemos nos comportar com decência, como quem age à luz do dia. Nós percebemos tantas coisas acontecendo, e os irmãos aqui que nos acompanham na igreja sabem que nós temos procurado manter uma posição de equilíbrio, de não entrarmos nesta ciranda de polarização de um lado ou de outro. Nós temos procurado falar para a igreja e mostrar para a igreja qual é o nosso papel. Muitos se aproveitam de um momento como esse para ganhar, quem sabe, projeção própria, para colocar em prática a sua ambição. Mas não é tempo disso. E aqui Paulo fala que é tempo de nós nos comportarmos como quem age à luz do dia: transparência, honestidade,
decência. Inclusive ele vai dizer não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade, depravação, nem, não em desavença e inveja. Mas sim que nós venhamos nos comportar como dignos de quem carrega o nome de Jesus. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Para esse tempo. E eu quero voltar neste ponto e falar mais um pouquinho a respeito dessa compreensão do tempo. Nós temos tantos exemplos bíblicos, positivos ou negativos, de pessoas positivas, de pessoas que entenderam o chamado de Deus e no tempo em que esse chamado aconteceu. E também de pessoas que fracassaram, infelizmente. Em Romanos capítulo 14, verso 8, Paulo vai dizer: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. Tudo que nós fazemos deve honrar ao Senhor neste tempo. Agora. É para este tempo. E quando eu estava lendo este texto em outras versões, eu achei muito interessante a versão de Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, que ele faz a sua tradução de forma mais livre e contemporânea, e ele diz assim: mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. Que nós não venhamos andar distraídos, mas venhamos conhecer o tempo que estamos vivendo e viver compreendendo este tempo. A Bíblia fala que há tempo para tudo debaixo do sol. Aqui nessa terra há tempo para tudo, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de chorar, inclusive. Este tempo que nós estamos vivendo, se nós olharmos pela perspectiva apenas do desastre, das coisas ruins, e nós nos desconectarmos do Senhor, e nós não discernirmos esse tempo, nós corremos o risco de nos perdermos nessa caminhada. Mas se nós nos apegarmos ao Senhor, se nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo em meio ao caos, nós iremos sair melhores do que entramos nessa crise. Nós sairemos mais experientes, nós sairemos dessa crise mais crentes, mais fervorosos, mais dependentes do Senhor. Quem sabe alguns de nós entramos neste momento com a cabeça levantada, quem sabe até com um pouco de orgulho, e agora vem o desespero. Mas a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que a seu tempo Ele nos exaltará. Portanto, quando o Senhor Ele intervém, não importa se é tempo de crise, porque o tempo é dele. Tantos exemplos que a gente vê na Bíblia de homens que, se não se colocassem à disposição para fazer o propósito de Deus naquele tempo, Deus poderia ter levantado outra pessoa? Poderia. Mas certamente aquela pessoa que porventura viesse a se negar a fazer aquilo que Deus queria naquele tempo, seria uma pessoa frustrada. Nós temos o exemplo de Moisés, que foi um homem que, mesmo com todas as suas imperfeições, as suas inquietações, a sua resistência, Deus teve que fazer todo um trabalho diferenciado com Moisés para que ele pudesse, enfim, aceitar o desafio que Deus tinha para ele naquele tempo. Mas nós sabemos que mesmo ele resistindo, chegou um momento então que ele se entrega, e o Senhor então
o abençoa. Ele não se achava capaz, mas é disso que Deus gosta. Deus gosta de trabalhar com pessoas que não se sentem capazes, de pessoas que reconhecem as suas debilidades, porque é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Deus gosta de trabalhar com gente cujo ego está esvaziado, para que Ele possa capacitar, e para que essa pessoa, eu e você, possamos fazer a diferença para a glória dEle. Quem sabe Deus quer te levantar neste tempo, como um Barnabé, que é um personagem tão rico, um personagem que aparece de repente no livro de Atos, com um nome simples, mais um José. Como a gente brinca aqui no nosso dia a dia, todo José vira Zé, o apelido é Zé. De repente surge mais um Zé, o Zé Barnabé. Barnabé foi o apelido que os próprios discípulos de Jesus, a comunidade de fé, deu a ele, por causa das suas atitudes. E quem foi Barnabé? Alguém que vendeu tudo que tinha, veio, colocou aos pés dos apóstolos e começou a servir a comunidade, e começou a servir pessoas. O apóstolo Paulo, que nós enchemos a boca para falar bem dele, e com razão. O apóstolo Paulo, quando ninguém deu crédito para ele, quando os próprios discípulos de Jesus tinham medo dele, mesmo depois dele já convertido, olhavam para Paulo com um olhar de desconfiança. Mas Barnabé tinha um olhar diferente, e Deus usa naquele tempo Barnabé para ser alguém que incentiva Paulo a se envolver na obra, a trabalhar. Tanto é que Paulo começa a sua caminhada debaixo da tutela de Barnabé. Vai começar as suas viagens missionárias junto com Barnabé. Quem sabe Deus quer te usar dessa forma nesse tempo. Talvez você diga assim, mas eu não fui chamado para ser um líder como Moisés, mas quem sabe Deus te chamou para ser um Barnabé. Alguém que vai ajudar pessoas, que vai conduzir pessoas, que vai dar suporte a pessoas neste tempo. Que vai levar pessoas ao crescimento espiritual, que vai levar pessoas ao seu maior potencial para a glória de Deus. E como eu já falei, se nós não estudarmos a Bíblia a fundo, nós vamos achar que Paulo foi o grande Paulo desde sempre. E quem sabe esse detalhe de Barnabé passa desapercebido. Quem sabe Deus vai nos levantar neste tempo, quem sabe você que está me ouvindo, como uma Esther. Alguém que tinha um passado triste, alguém que poderia viver reclamando da vida, era órfão, sua vida tinha virado um caos, mas teve um tio que a adotou, um parente que cuidou dela, e de repente ela se torna rainha. E é interessante que mesmo enquanto ela já na condição de rainha, ela não tinha compreendido o porquê. Mas quando a perseguição ao povo de Deus, ela estoura e começa a ser intensa, as palavras de Mardoqueu, aquele que tinha criado ela e tinha ensinado ela, e era um homem temente a Deus, ele manda um recado para ela e diz: olha, quem sabe não foi para este tempo que Deus te constituiu rainha. Até aquele momento, Esther
não tinha real compreensão dos propósitos de Deus, mas ali ficava claro que Deus queria usá-la e como Deus queria usá-la. E ela buscou a orientação do Senhor, ela se humilhou, ela jejuou, e ela conclamou o povo também, e ela fez a sua parte, tanto no lado espiritual como no lado humano, e Deus livrou o povo de Israel, o povo judeu. Até hoje os judeus comemoram esse livramento que Deus deu através da vida da rainha Esther. Eu não sei qual é a tua situação neste momento, mas eu ouso dizer em nome de Jesus que há um propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida neste tempo. Eu não sei se você é uma pessoa materialista, que quem sabe se apega mais às coisas materiais, mais à ciência, mais à racionalidade. Mesmo que você seja assim, há um propósito de Deus para a sua vida. Mesmo que você, quem sabe, que está me acompanhando nessa transmissão, tenha perdido a sua fé, mesmo que você tenha, quem sabe, perdido o seu relacionamento com Deus, quem sabe as dúvidas, os questionamentos que inundaram a tua mente, fizeram a tua fé naufragar, mas há um propósito de Deus para a tua vida neste tempo, e hoje Deus está te chamando de volta. Hoje o Espírito Santo te chama de volta. Agora, se você crê no Senhor, se você confia nesse Deus poderoso, soberano, maravilhoso, se você crê que nós estamos aqui nessa terra não por obra do acaso, não porque uma conspiração aleatória e do nada a gente veio e para o nada nós vamos, se você crê nesse Deus, como eu creio, como nós que estamos aqui cremos, como essa comunidade crê num Deus poderoso, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, mas que apesar de toda essa glória que Ele tem, apesar de todo esse poder que Ele tem, Ele se importa comigo e contigo também, e Ele nos inclui nos seus projetos. E ao nos incluir nos seus projetos, Ele usa um Moisés, Ele usa um Zé Barnabé, Ele usa uma Esther. Que nós possamos, neste tempo, nos colocar então diante do Senhor, com humildade, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem nós somos. Como eu já falei, quem sabe você está fora do caminho, ou até mesmo nunca entrou no caminho. Quem sabe é a primeira vez que você está ouvindo alguma coisa desse sentido. Eu digo, há um caminho de volta para Deus. Não são caminhos, não são possibilidades. Há um caminho de volta para Deus, Jesus Cristo. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo vai falar a Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Entre no caminho hoje. Se você saiu do caminho, volte para o caminho hoje. Se você já está no caminho, glória a Deus. Mas peça ao Senhor, Senhor, eu quero entender os teus propósitos para a minha vida neste tempo. Eu quero discernir o tempo em que eu estou vivendo. Eu quero viver o teu amor. Eu quero praticar o teu amor. Eu quero ser um verdadeiro filho que expressa a glória do Pai, que expressa os desejos do Pai. Eu encerro dizendo, qual é
o propósito da sua vida? Hoje, agora, você que está aí do outro lado me acompanhando, qual é o propósito da sua vida? Você sabe? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Não é mais tempo de nós ficarmos perdidos. Quem sabe você até lidera em algum nível, então seja a boca de Deus nesse tempo para os seus liderados. Quem sabe você se identifica como Barnabé, alguém que não era apegado a nada que era seu, mas que trabalhava em prol dos outros. Aleluia, então faça isso. Incentive. Fale do amor de Deus. Ofereça o seu ombro. Seja um intercessor. Seja um conselheiro. Seja a voz de Deus nesse tempo para alguém. Seja uma voz profética de Deus para alguém nesse tempo. Quem sabe você se identifica como Esther, mas que até aquele momento que ela já era rainha, talvez ela pensasse: olha, Deus apenas está me compensando pelo meu passado ruim. Quem sabe Deus está me abençoando porque eu sou uma órfã, e agora Ele quer me compensar. Mas Deus queria compensar ela, mas também queria usá-la. E eu ouso dizer que Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer te usar nesse tempo para os seus propósitos. Vamos ouvir um cântico. Nós vamos estar orando em seguida. Enquanto isso, medite nessa palavra, para nós juntos orarmos daqui um pouquinho. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Tudo que eu preciso está em ti. Meu coração eu te dou e todo meu ser, pra ti quero viver em todo meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim, meu coração eu te dou e todo meu ser, pra ti quero viver em todo meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor agora. Vamos pedir que Ele venha fazer com que essa palavra se torne viva e tenha eficácia na minha e na tua vida. Que você não venha dizer
que não sabe o propósito de Deus para a sua vida, mas que você a partir de hoje comece a entender o que Deus tem para ti neste tempo. Não importa o teu passado, não importa o teu temperamento, não importa o revés que quem sabe você sofreu ontem, um ano atrás ou anos atrás. Quem sabe você está me assistindo e diz assim: a minha vida já foi destruída, eu não tenho mais como servir, eu não tenho mais utilidade, o meu ministério acabou. Eu quero ousar dizer nesta noite, em nome de Jesus, não acabou. É tempo de restauração, é tempo de Deus realizar os seus propósitos na minha e na tua vida. É tempo de nos apegarmos a Ele ainda mais e experimentarmos tudo que o Senhor tem para nós. Ore comigo agora. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e nos submetemos à Tua palavra. Senhor, nós sabemos das nossas limitações, mas também a Tua palavra nos revela um Deus poderoso, maravilhoso, ilimitado, um Deus cheio de amor e misericórdia, um Deus que tanto nos amou, de tal forma nos amou, de tal maneira nos amou, que veio a este mundo para entregar a própria vida por cada um de nós. Aleluia. Ah, Jesus, Tu te entregaste por cada um de nós, e Tu ainda falaste que vieste para trazer vida, e vida com abundância, uma vida plena, não uma vida medíocre, não uma vida debaixo das garras de um inimigo, mas uma vida abençoada. Por isso, Senhor, eu ouso invocar o Teu nome nesta hora. Jesus, eu ouso invocar o Teu nome nesta hora e dizer: levanta líderes neste tempo, levanta homens como Moisés, que Tu usou de forma gloriosa, tremenda para os Seus propósitos. Levanta líderes, Senhor, líderes na igreja, líderes do trabalho, líderes nas suas famílias, homens que vêm se levantar, mulheres que vêm se levantar, e mesmo dizendo como Moisés: eu tenho limitações, eu não sei falar, eu não tenho coragem, mas que venham se dispor, e que o Senhor venha trazer a coragem, a capacitação. Ah, Senhor, que Tu venhas levantar Barnabés no nosso meio, filhos da consolação, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres que vão fazer diferença nesse tempo, homens que vão abrir a sua boca não para amaldiçoar, homens e mulheres que vão abrir a sua boca não para falar mal do governo, não para falar mal de A ou B, não para se aproveitar de uma situação, não, mas vão abrir a sua boca para abençoar, para dar bons conselhos, que vão levantar a sua voz em oração, que através da oração vão dissipar obras malignas, que através da oração e do poderoso nome de Jesus, cadeias se quebrem, barreiras sejam derrubadas. Usa homens e mulheres como Barnabé, usa, Senhor, mulheres, homens e mulheres para este tempo, como Tu usou especificamente Esther para aquele tempo, e ela foi uma bênção naquele tempo, para aquele momento. Senhor, que a cidade de Porto Alegre venha a ser impactada pela Tua igreja neste lugar.
Senhor, que a nossa comunidade, Partenon, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, seja impactada pela Tua presença em nossa vida, de forma prática, pelo amor demonstrado de forma prática. Senhor, nós colocamos diante de Ti a cada um que está nos acompanhando e neste momento reconhece que é tempo de avançar, tempo de mudar, tempo de ir ao encontro dos Teus propósitos. Senhor, nos ajuda a discernir esse tempo, nos ajuda a ter sobriedade nesse tempo. Encontra a cada um que está nos acompanhando, e quem sabe aquele que está sem esperança possa ser cheio de esperança, esteja aqui em Porto Alegre ou onde quer que esteja nos acompanhando, que neste momento o seu coração se enche de esperança, o seu coração venha se encher de esperança, a sua casa, o seu lar venha se encher de esperança e de paz, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.